profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas, e aprovais as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração, do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-los de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, quero saudar você que está aqui no santuário, na cidade de Tambaú, estado de São Paulo. Você que nos acompanha pelas mídias do santuário. Quero saudar a nossa equipe aqui de liturgia, nosso seminarista Islã, também nossos ministros e ministras e todo o povo de Deus. Lá o Bruno na técnica. Eu gostaria de refletir com você hoje a respeito da primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, uma carta belíssima. São Paulo, os escritos dele são escritos que tocam a nossa alma, o nosso coração. Nessa carta ele disse que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Veja bem, quando a gente fala Deus nos escolheu, quando a leitura diz, Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, isso significa que foram milhões de anos atrás, porque o mundo foi formado de maneira gradativa. Deus, na sua infinita sabedoria, e Ele como Criador de todas as coisas, Ele foi criando cada coisa e dando harmonia para essas coisas. Só para você ter uma ideia, pense num tipo de peixe. Nós temos milhares de tipos de peixes. Não existe só um tipo. Tem peixe de todo tamanho, de cores diferentes, de costumes diferentes, de alimentação diferentes. Deus criou todas as coisas. E a leitura diz que Deus pensou em nós antes da fundação do mundo. Aqui, pela nossa fé, a gente já poderia pensar uma coisa importante, porque uma das coisas que nós sofremos, todo ser humano, a ciência diz isso, se nós somos amados ou não. Esse é um dos grandes conflitos que nós passamos no dia a dia, na nossa vida, na nossa existência.
Se você foi amado pelo seu pai, pela sua mãe, se foi, se não foi, se foi rejeitado ou não. Isso é um dos grandes problemas que nós enfrentamos na nossa vida humana, afetiva e automaticamente espiritual. Porque tudo aquilo que nós sentimos humanamente, nós somos um corpo, não somos separados, nós vamos transferir para o todo nosso. Aí a gente pode pensar então, puxa, Deus pensou em mim. Antes que meus pais, antes que eu fosse fecundado lá no ventre da minha mãe, e poderia ter milhões de possibilidades, a ciência também fala isso, Deus pensou em mim, Deus pensou em você. Aí está um grande ponto para a gente olhar para a nossa vida e ver que Deus nos amou primeiro. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode dar aquilo que não tem. Não pode, não é possível eu dar uma coisa que eu não tenho. Pode ser do campo material, pode ser do campo humano e afetivo. Não é possível. Se eu não tenho, eu não posso dar. E Deus nos amou primeiro, para mostrar como Ele é bom, como Ele quer o nosso bem, como Ele quer a nossa felicidade. Ele pensou em nós primeiro. Por isso mesmo que você sinta rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe ou por alguém, você deve pensar, Deus pensou primeiro em mim. Por isso vale a pena. O Criador, o maior de todos, aquele que fez você, claro, mesmo lá, utilizando do seu pai e da sua mãe, mas Deus pensou primeiro em você. Isso é um dado da nossa fé, que São Paulo está falando nas cartas aqui aos Efésios, a comunidade de Éfeso, dizendo que Deus pensou em nós. Aí há uma grande motivação para que nós lutemos, para que nós batalhemos, para aquilo que é importante para a nossa vida, para aquilo que faz a gente crescer como pessoa. Se Deus pensou em você antes da criação, então Deus tem um plano para você. Deus não pensou em você para mandar você para o inferno. Não, nunca, jamais. Seria uma contradição. Deus pensou você para ir para a eternidade, um dia estar na eternidade com Ele, morar com Ele, ter a alegria de estar eternamente com Ele. Aqui neste mundo imperfeito, e nós somos imperfeitos, nós passamos por muitas tribulações, nós passamos por muitas situações difíceis. Isso todos nós, ninguém escapa. Somos gente, somos seres humanos, mas Deus nos criou para o bem maior, para a glória maior, para estar com Ele um dia na eternidade. Claro que aqui na terra nós antecipamos pela graça dEle, não por mérito nosso, em Jesus Cristo é antecipado esse céu, esse caminho. Jesus mostrou e mostra esse caminho todos os dias para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa palavra hoje ela motiva o nosso coração, ela nos dá força, porque São Paulo alerta a comunidade. Esse grande mistério que é a verdade, que é Jesus, ele está presente na nossa vida, no nosso caminho, para nos ajudar e para nos fazer entender os acontecimentos, as coisas, para o nosso crescimento, para que a gente cresça como pessoa, como todo, e no todo nós teremos mais proximidade do Senhor. Uma coisa que a ciência e a igreja nos ensina: quanto mais humano nós formos, mais próximos de Jesus nós seremos. Quanto mais a gente exercitar dentro de nós, pela graça de Deus, do Espírito Santo, essa humanidade que existe em nós, imperfeita, mas quanto mais a gente dá um passo, mais perto de Deus e mais perto das outras pessoas chegaremos. Que essa palavra nos ilumine e nos dê força para caminhar nesse dia.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adiutorium nostri nomine Domini, Domine qui salvi oratione meium, Dominus vobiscum, oremus Deus universum transum creaturas vista, prestum legem, et unum tantium tuum, Deus sapicipia ter Christus Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vos, manifestem. Amém. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva o Apóstolo da Acolhida! Viva! Viva o Bom Pastor! Viva! De Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu.